Olá a todos. A gente vai iniciar então hoje um tema que eu acredito que seja um tema relevante, um tema bem atual na vida da gente, no nosso cotidiano, e que ele vai servir de certo modo como um paradigma para questões que a gente vai construir aí na nossa vida, questões que eu acredito que a gente tem que pensar um pouco mais nelas. Então, o nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre o desejo, as paixões, o desejo, fundamentar um pouquinho com alguns excertos aí que a gente tirou, não esquecendo a questão sempre do nosso viés teosófico para procurar fundamentar aí as questões. Então, inicialmente a gente vai colocar aqui dois excertos. Começar pelo excerto aqui do livro de Urântia, que eu acredito que ele seja um pouco mais, talvez, simples aí para começar o nosso raciocínio. A prece é uma parte do plano divino para transformar aquilo que está sendo naquilo que deveria ser. Então, a prece como sendo algo que seria a educação do nosso desejo. Então, a fundamentação, quando a gente procurou colocar aqui o livro de Urântia, seria a prece não como algo que a gente está querendo ser almejado, não. Existe, digamos, uma linha tênue, uma lei universal, e o movimento será é, nós, de nós, seres humanos, em relação a essa lei. E não que a lei ela tenha que se modificar pelos nossos gozos, pelos nossos prazeres, pelas nossas paixões. Então, essa prece, quando nós nos referimos, digamos, a uma entidade celestial, ou no momento de dificuldade, ou mesmo no momento de contemplação, como sendo a educação do nosso desejo. Então, não algo almejado, né? Mas que esse enquadramento ele se dê em nós e não que haja o inverso. Do mesmo modo que esse excerto de Plotino, em que diz, na verdade, um excerto de um excerto, é um pedaço menor de um trecho tirado, né, de um livro de Plotino, quanto mais perfeito o homem, mais obediente ele é, mesmo para os seus semelhantes. Devemos temperar nossa importância, não empurrando de forma insolente, além do que nossa natureza justifica. Eu ficaria dentro desse excerto, talvez com a parte inicial ali dos fragmentos, em que ele consubstancia essa questão da perfeição do homem e da temperança. Então, no momento em que nós damos ação aos nossos desejos, às nossas paixões, talvez houvesse a nossa fuga em relação a isso que Plotino colocaria ali como sendo o homem perfeito. Então, quando nós buscamos algo fora, ao invés de fazer aquela viagem interna do nosso para o nosso autoconhecimento em relação ao preenchimento, né? Seja com valores emotivos buscados em determinadas pessoas, ou mesmo em questões materiais, em questões de apego, né? A gente estaria fugindo a essa linha natural, a essa linha maior, a essa lei maior, querendo que os nossos valores eles se sobrepusessem, né? Então, acredito que do mesmo modo que o outro excerto do livro de Urântia é o raciocínio inverso, né? Não que haja uma construção nossa em prol algo que venha a ser modificado, não, mas o nosso alinhamento, o alinhamento dos nossos desejos, do nosso prazer, que depois, no finalzinho aqui, eu vou só mencionar um pouquinho sobre uma questão teosófica a respeito do plano astral, que é o de quarta dimensão, que é onde justamente estão essas questões aqui do desejo. Então, no primeiro momento, era desse modo que eu queria só fundamentar esse tema, passando para o nosso amigo Haroldo fazer as suas considerações aí sobre o tema. Ótimo. Esse segundo excerto, ele diz no início, a prece é uma parte do plano divino. Mas que parte é essa, né? Eu diria que a prece é uma ferramenta desse plano divino e nós devemos saber utilizá-la de forma correta, porque é muito comum numa prece, regra geral, fazer pedido, é isso que o Ivan está dizendo, né? Uma coisa que venha de fora para dentro,
ao invés de ser uma ferramenta que a gente utilize como um aprimoramento interno. E claro que também a prece é direcionada ao agradecimento, à gratidão, e nisso a gente não discute, devemos agradecer a cada instante, a cada segundo. Mas voltando a esse tema, que é não vir direcionado de fora para dentro, então utilizar a prece como uma ferramenta. E como utilizar isso? Como o Ivan falou, através da prece, reacender ou fortificar essa ligação que a gente tem com o plano divino, e dessa forma, buscar essa perfeição, buscar esse alinhamento. Só o fato de estarmos fazendo uma prece desprovido dessa paixão, desse desejo, principalmente vindo de fora, né? Já é um grande alinhamento com o plano divino. Então, acho que ficaria, só fechando rapidinho, porque o Ivan já deu uma boa explanada no assunto, mas eu acho que é isso. A prece enquanto uma ferramenta que a gente possa pedir, nesse caso, até uma ajuda, podemos sim pedir uma ajuda para os mentores, para a espiritualidade, para que a gente consiga fazer essa evolução interna. E nós fazemos com as nossas ações, com os nossos pensamentos, para que aquilo que a gente deseja aconteça, né? E esse desejo sem desprovido, claro, dessa paixão, porque tudo que vem nesse sentido da paixão está ligado a esse desejo, vamos dizer, negativo, que tira a gente desse caminho da perfeição. Então, seria isso. Eu acho que refletir bastante qual a maneira correta de a gente usar essa ferramenta do plano divino, que é a prece. Isso aí. A gente já fez aqui um overview teosófico, fazer uma retomada, uma jogada rápida aqui dos nossos corpos astrais com os respectivos planos, né? Então a gente tem a terceira dimensão, corpo físico, que também tem aí no caso o corpo etérico. Quarta dimensão, plano astral. Plano astral esse que eu vou querer só detalhar, por isso que eu estou trazendo quais são. Quinta dimensão, plano mental. Sexta dimensão, plano búdico. Sétima dimensão, plano átmico. Então, nós temos corpos em todos esses planos, eles estão interpenetrados, e a nossa morada principal, inclusive, ela não é essa cúbica, essa tridimensional, ela é a quarta dimensão, que ela tem uma plasticidade, ela tem, inclusive a gente vai querer desenhar um cubo no papel, né? Então você imagina uma quarta dimensão, a gente querer, né, querer aqui no nosso mundo tridimensional refletir isso, então fica um pouco difícil. Então, quando a gente está na quarta dimensão, a gente consegue, digamos, 360 graus, enxergar e mudar a plástica dos objetos. Quando a gente fizer a nossa passagem, iremos para a quarta dimensão. Eventualmente, existe uma linha tênue em relação àquilo que é o sonho e em relação a quando há uma bicorporeidade, quando há uma translocação do corpo humano, que a gente também vai para a quarta dimensão, normalmente quando a gente está dormindo. Então, esse é um movimento de educação nosso para restaurar essa nossa morada, para que a gente volte à quarta dimensão. E essa quarta dimensão, ela está sendo apontada agora, e talvez colocada nesse tema do desejo, por quê? Porque a gente vai fazer uma série da teosofia com o livro do Powell sobre o corpo astral. E o corpo astral, ele fundamenta justamente essa questão desses, até como o viés que o Haroldo deu para nós, desse aspecto, digamos, negativo, esse aspecto negativo daquilo que representaria o prazer, as paixões. Resumidamente, a gente vai ter que perder esse corpo astral, ou seja, qualquer tipo de paixão, qualquer tipo de prazer, qualquer tipo de desejo,
por meio dessa experiência na matéria que a gente está tendo, a gente vai ter que quebrar com isso. Então, os valores ocidentais que justamente os teósofos trouxeram para a gente ao entrar em contato lá com a experiência lá vinda da Índia, é o enraizamento que se dá a esses valores diferentes que a gente vai ter que ter em relação a quando a gente fala de desejo, quando a gente fala de prazer e quando a gente fala, enfim, da característica da sensualidade. A sensualidade não com a sua acepção em relação a algo ligado, por exemplo, ao sexo, mas a sensualidade com relação aos estados, aqueles mecanismos que a gente interage aqui no plano físico, né? Tato, paladar, olfato, enfim, a sensualidade como sendo esses estados e a gente procurar almejar aí algo diferente, que seriam, digamos, um sexto qualificativo, aquele que não, propriamente não está na matéria, ele está por detrás da matéria e que de algum modo a gente vai procurar entender, né? Que estaria fundamentado justamente sobre os auspícios, sobre as questões aí ligadas à espiritualidade. Então, só pano rápido, a gente vai ter que, ao longo do tempo, sofrer um processo de reeducação em relação àquilo que a gente considera como prazer, em relação àquilo que a gente considera como sexo. Se a gente pegar alguns teósofos, exemplo do Jiddu Krishnamurti, que fala do sexo, do casto em relação ao sexo. Então, acredito assim, como última análise, né? E por outro lado, a gente tem um lado paradoxal, que a gente sabe da força que existe da Kundalini, né? E dessa questão que emana do chakra básico e que vai rodar a espinha, enfim, para o retorno ao primeiro logos. Enfim, são questões, são algumas abordagens teosóficas que a gente se propôs a explicar, não seria o objetivo da gente falar aqui, mas que a gente procurou explicar um pouquinho melhor lá na série que a gente fez da teosofia. Então, assim, plano astral, em que está submerso o nosso corpo astral, a gente vai ter que ter uma reeducação em relação, principalmente a essas características vindas do Ocidente, em relação a esse conjunto de valores que a gente engendra em relação à nossa vida e faz uso como seres sociais que somos. A gente vai ter que repensar toda essa questão. É por isso que vai ser lançada depois essa versão que a gente vai fazer lá do Plauio sobre o corpo astral. Aí eu deixaria com o Haroldo, se ele quiser, não sei se tem alguma coisa aí para dar um fechamento aqui no nosso vídeo, Haroldo. Sim, eu só queria reforçar, inclusive, essa ideia que você colocou do prazer. E claro que a gente está falando de prazer, né, e do desejo ligado a esse aspecto negativo, né? Então, vou citar, por exemplo, um dos pecados capitais, que é a gula. Quer dizer, a ideia não é a gente não ter o prazer em se alimentar ou comer um determinado prato, né? Mas é isso, é saber essa linha tênue entre você saborear, cumprir com essa finalidade que o alimento tem de sustentar o corpo, dar o sustento para o corpo, né? Mas não ter o exagero, né? Ultrapassar esse limite. E assim automaticamente com o desejo. Então, por exemplo, nós aqui estamos tendo prazer em fazer esse bate-papo, mas é sempre nesse sentido do prazer positivo. Então, de novo, existe essa linha muito tênue entre o desejo e o prazer saudável e o desejo e o prazer que destrói, né, que não favorece esse crescimento interno. É isso aí.